Pessoal, muito bem, vamos começar então. A primeira questão que eu passei desse livro aqui do Leitode foi a questão número 10 da página 204. Então, é por ela que a gente vai começar. O número 10 fala o seguinte para a gente, ó. Deixa eu colocar aqui com o número 10. Um balão esférico está sendo inflado de tal forma que seu volume aumente a uma taxa de 5 metros por minuto. A pergunta que ele faz, qual a taxa de crescimento do diâmetro quando ele mede 12 metros? Então, primeiramente aqui, pessoal, se é um balão esférico, significa então que eu vou trabalhar com uma esfera. Lembrando que esfera não é um círculo, a esfera é tridimensional, seria essa figurinha aqui. E aqui eu tenho o raio da esfera. Então, o que acontece? Eu sei que o volume da esfera é dado por essa fórmula aqui, 4/3 de π, que multiplica o raio elevado ao cubo. Inclusive, eu até trabalhei com vocês na última aula essa formulazinha aqui. Só temos um problema. Esse exercício 10 aqui, ele passa para a gente, né, que o volume, ou seja, a variação do volume, dV/dt, é de 5 metros cúbicos por minuto. No entanto, ele não pergunta para a gente qual que é a variação do raio, ele pergunta para a gente qual que é a variação do volume. Então, aqui eu vou ter que fazer uma conversão primeiro, pessoal, tá? A gente vai ter que fazer uma conversão primeiro. Qual vai ser a conversão? Eu sei que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, gente, é converter essa conta aqui. No caso, em vez de trabalhar com raio, eu vou trabalhar com diâmetro. Porque o exercício pergunta para a gente a variação do diâmetro, não é a variação do raio que ele pergunta a variação do diâmetro. Então, a gente vai ter que trabalhar com o diâmetro. Derivada do diâmetro em relação ao raio. Então, vamos lá. Essa conta aqui vai ser assim, fica 4/3 de π, que multiplica, no caso, d sobre 2, elevado ao cubo. Logo, fica 4/3 de π, d ao cubo, sobre 2 ao cubo, que é 8. Essa continha aqui, pessoal, você pode fazer assim, olha. Dá para simplificar o 4 com 8. Aí fica valendo de 1 e aqui de 2. E 2 vezes 3, que vai dar 6. Eu posso colocar π vezes d ao cubo sobre 6. Eu vou trabalhar com essa continha aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, talvez sobre isso? Ninguém? Posso finalizar? Então tá. Cheguei nesse ponto aqui, eu vou calcular efetivamente quem quer derivar de ambos os lados, né? Tudo em relação a t. Então percebam só. A derivada de v em relação a t seria 1, né, que pode ser suprimido, dv/dt. O π sobre 6 aqui repete. E a derivada aqui do d elevado ao cubo fica 3d ao quadrado, derivada de d em relação a t. Lembra que quando eu pego e trabalho com taxa relacionada, sou sempre obrigado a colocar essa expressão aqui. Se a variável é d, você coloca a derivada de d em relação a t. Se a variável é d, você coloca a derivada de v em relação a t. Tá? Tem sempre que acrescentar isso aí. Dito isso, vou fazer as continhas aqui. Teremos, ó, a variação do volume foi dada aqui para a gente. É 5, então posso colocar o 5 aqui. Vou trazer para cá, tá? Fica melhor. Posso colocar o 5 aqui. O π, dá para cortar o 3 com 6. Se eu cortar o 3 com 6, fica valendo de 2 aqui embaixo. Então fica π sobre 2. Vezes o diâmetro nosso aqui, ele fala para a gente, é só não escrever, ele fala que o diâmetro aqui tem que ser igual a 12. Tá? Então, o nosso D aqui tem que ser igual a 12. É o que o texto fala. 12 metros. Então, fica 12 ao quadrado. E é o que multiplica a derivada do diâmetro em relação ao tempo, que eu não sei quem que é exatamente o que o exercício pergunta para a gente. Legal? Tranquilo aí? Pode processar isso aqui e finalizar? 12 ao quadrado é 144. 144 por 2 vai dar o quê? 72, né? Aí eu posso passar isso aqui dividindo.
Só fazer essa continha agora aqui na calculadora, pessoal. Então dá, vou escrever aqui, 0,022 metros por minuto. Nesse caso aqui é só metros, porque o diâmetro, né? É o que? É medida linear, então é só metros. Alguém, pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa questão aqui? Ninguém? Fica à vontade. Quem quiser falar, tá? Pode falar, pode digitar aí. Ariane, deixa eu... Professor, minha internet travou o início. Poderia me explicar a parte da fórmula de novo? Poderia. Vamos lá. Primeiramente, por que a fórmula é essa fórmula aqui? A fórmula é essa fórmula aqui porque a gente está trabalhando com volume esférico. Volume esférico quer dizer, porque é um balão esférico. Se é um balão esférico, então eu vou trabalhar com volume esférico. E a fórmula do volume da esfera é essa fórmula aqui. No entanto, o exercício pergunta para a gente a variação do diâmetro. E na fórmula aqui eu tenho o raio. Então, o primeiro passo aqui foi converter o raio para o diâmetro. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu coloquei V sobre 2, né? Então, o raio vai ser o diâmetro sobre 2. Eu tirei o R daqui, e no lugar do R coloquei D sobre 2, e resolvi. Fica D ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8. Aqui simplificando, né? Cortei o 4 com 8, que deu, no caso, 2. 2 vezes 3, 6. E aí a coisa foi evoluindo. Então, o primeiro passo foi converter a fórmula para o diâmetro, para depois finalizar a conta. De boa, não de boa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Professor, Exato, pode falar. esse diâmetro aí ele deu na questão, né? Deu, falou que vale 12. Ele pergunta qual que é a variação do diâmetro quando o diâmetro for igual a 12. Ah, entendi. Porque eu entendi quando você botou 12 ali, é porque eu não tinha visto esse 12 diâmetro aí. Então. Ah, tá. Valeu, professor. Valeu. No caso 12 aqui é uma informação do exercício. Pessoal, muito bem. Deixa eu fazer o próximo aqui, que é o número 11. O 11 é o seguinte, ó. Eu acho que é parecido com esse. Dá só um minutinho, vou fechar uma porta aqui que ela está entrando muito bem. Espera aí. Muito bem, vamos seguir. Pessoal, a próxima questão é a seguinte, seria no caso a número 11. E a número 11, ela é assim, quer ver? Deixa eu ler. Uma bola de neve está se formando de tal modo que seu volume cresça a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Acha a taxa segundo a qual o raio está crescendo quando a bola de neve tiver 4 centímetros de diâmetro. Então tá, então vamos entender direitinho aqui. Primeiramente, quando você fala em uma bola de neve, esse zoom aqui, pessoal, que ele tem é automático, tá? Por isso que às vezes embaça tudo, depois ele pega e melhora novamente, tá? É uma coisa automática dele. Deixa eu ver se ele vai melhorar de novo aqui. Uau, hoje tá estranho. Deixa eu clicar num lugar aqui e ver se melhora. Foco. Eu não sei porque não está dando um foco bom. Me dá só um minutinho, pessoal. Peraí, deixa eu só tentar acertar essa questão do foco dele aqui. Vou tentar limpar isso aqui. Bom, acho que melhorou agora. Vamos lá. Voltando aqui, então, gente. A ideia de uma bola esférica, né? Como é uma bola de neve, presume-se que seja uma bola esférica, né? Que ela vai aumentando o tamanho dela.
Aí, beleza. A fórmula em si vai ser a mesma. Volume é igual a 4/3 de π, que multiplica o raio elevado ao cubo. Professor, você podia repetir a questão aí? Posso, porque não deu para ver nada, né? Espera só um pouquinho, Isaac. Deixa eu tentar limpar a câmera aqui. Deixa eu pegar um papel. Não sei se vai melhorar agora. Tentei limpar para ver o que acontece. Então vamos lá. Primeiramente, o que nós temos aqui é também uma bola de neve, né? Que ela vai descendo uma ladeira, aparentemente, e ela vai crescendo. E ela cresce, né, a uma taxa, o volume dela cresce a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Então, também dá para a gente aqui a variação do volume. 8 centímetros cúbicos por minuto. Essa aqui é a variação do volume. Outra coisa que ele fala para a gente aqui é o seguinte, ó. Acha a taxa segundo a qual o raio está crescendo. Então, ele pergunta para a gente a variação do raio. Quando está crescendo, quando a bola de neve tiver 4 centímetros de diâmetro. Então, aqui ele dá para a gente que o diâmetro é 4 centímetros. Então, o primeiro passo aqui é converter isso aqui para raio. Se o diâmetro vale 4, é porque eu vou trabalhar com um raio igual a 2 centímetros. Tranquilo, pessoal? Aí? De boa? Vamos lá, então. Bom, agora é só fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu converti esse diâmetro para raio. E aqui eu não vou converter nada, porque ele pergunta para a gente a variação do raio. Então, é só seguir a continha aqui, ó. Teremos que a derivada do volume em relação ao tempo vai ser 4/3 de π. A derivada do r ao cubo, 3r ao quadrado. Aí a gente coloca dr dt. Tá, coloco o dr dt aqui. O que dá para fazer aqui agora, então, pessoal? Eu posso pegar e simplificar esse 3 com esse 3 aqui, né? A gente pode cortar. O dv dt, ele deu para a gente, ó, vale 8 aqui. Então, fica 8. Aqui fica 4π. O raio está aqui embaixo, ele vale 2, então fica 2 ao quadrado. dr dt. Então, teremos, ó, 8 igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16π. Moral da história, dr dt vai ser igual a 8 sobre 16π. Aí eu peço uma ajuda aqui ao meu amigo Cássio e vejo quanto que dá essa continha aqui. Que dá, então, no caso, 0,100, vou colocar 0,16, tá, pessoal? Igual a 0,16, o quê? Metros por minuto. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa sobre essa conta? Dou-lhe uma. Professor, quando significa metros por minuto, porque é medida linear? Exato. No caso, o raio é medida linear. E, opa, peraí, tem um negócio errado aqui. Exato. Na verdade, é centímetro por minuto. Porque o meu volume aqui, a variação dele foi centímetros cúbicos, né? Então, aqui vai ser centímetro. E no caso, centímetro não é centímetro cúbico, porque a é medida linear. Exatamente por isso. Show, obrigado. Beleza. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá, vamos passar para o próximo, então. Que nesse caso aqui é o número 13. Número 13, então, pessoal. O 13 fala o seguinte, ó. Uma certa quantidade de areia é despejada a uma taxa de 10 metros cúbicos por minuto, formando um monte cônico. Se a altura do monte for 100... Professor, só um momento, professor. Eu fiquei sem áudio aquela hora, na anterior.
Por que que 4/3 π não multiplica por por dV dt? Deixa eu entender aqui. Por que o 4/3 de π não multiplica isso aqui? Ele também ele não entra. Não, mas ele multiplica sim, está multiplicando aqui. Isso tudo aqui é multiplicação. Então só uma vez, só multiplica a expressão completa, então. É porque, Não na é o termo, não. Não, porque na verdade, Vitor, o que acontece? Como isso aqui é uma multiplicação, ele vai multiplicar uma única vez, ele continua multiplicando. Você iria distribuir isso aqui se fosse, por exemplo, uma soma, né? O que não é o caso. É uma expressão só. Entendi. No caso da soma, entendi. Não, beleza. Beleza. Tudo bem? Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá, então. Continuando aqui, pessoal, questão 13, hein? Deixa eu então novamente ler aqui. Ah, tá. Aqui acontece o seguinte, tem-se uma quantidade de areia que vai ser despejada por uma bica, alguma coisa assim, numa quantidade de 10 metros cúbicos por minuto, formando um monte cônico. Aí pergunta, se a altura do monte for sempre o dobro do raio da base, com que taxa a altura está crescendo quando o monte tiver 8 metros de altura? Beleza. Então, nesse caso aqui, gente, como o monte que é formado é um monte cônico, eu vou utilizar, então, a fórmula do cone aqui. A fórmula do volume do cone. O cone, essa figurinha aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, o volume do cone é dado por essa fórmula aqui. É πr ao quadrado, que multiplica a altura, dividido por 3. Isso aqui é a fórmula do volume do cone, tá? Volume do cone. Dito isso, agora eu vou começar a utilizar as informações do exercício. Percebam que aqui eu tenho tanto o raio quanto a altura que vão variar. Se vai caindo assim areia aqui em cima, se cai areia aqui para aumentar o cone, tanto o raio aqui, que é o raio da base, quanto a altura estão variando. Então, como eu tenho duas variáveis aqui, o raio e o volume, o raio e a altura, eu vou ser obrigado a reduzir tudo para uma única variável. Aí que eu começo a utilizar as informações do exercício. Uma informação que ele fala para a gente, que você pode ler aí, é o seguinte, ó, é que a altura sempre é o dobro do raio da base. Então, significa o seguinte, ó, nós temos aqui e temos aqui. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho o raio. Então, uma informação que ele fala que a altura sempre vai ser igual a 2 vezes o raio. A altura é o dobro do raio da base. Essa informação vai ser fundamental para a gente conseguir abaixar de 3 variáveis para apenas 2. E o que ele pergunta para a gente é qual é a variação da altura. Né? O texto aqui fala isso. Ó. Com que taxa a altura está crescendo quando o monte tiver 8 metros de altura? Então, o que ele pergunta para a gente é a variação da altura, quando, no caso, a altura for igual a 8 metros. Certo? Intuitivamente, pessoal, está caindo areia numa quantidade constante aqui em cima. Cai areia aqui numa quantidade constante. Você acha que essa altura e esse raio, eles vão aumentar sempre na mesma velocidade? Ou vai aumentar mais rápido ou vai aumentar menos rápido? O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Está caindo areia numa quantidade constante aqui. A areia está caindo a mesma quantidade. Aí está aumentando o tamanho do cone aqui do monte de areia. A altura vai aumentar mais rápido ou menos rápido? E o raio também mais rápido ou menos rápido? Ou é constante essa velocidade? Eu acho que é mais rápido. Vai aumentar mais rápido. Não, pessoal. Não. Olha só, se você está colocando areia aqui em cima, está caindo areia que cada vez está espalhando mais. Consequentemente, a área aqui da base vai aumentar cada vez mais. Então vai ter mais área para a areia se espalhar. Se tem mais área para a areia se espalhar, consequentemente, tanto o raio quanto a altura vão crescer mais devagar. Quanto maior for o cone, mais devagar vai crescer a altura e o raio. Entenderam, pessoal, a ideia aqui? Novamente, vou explicar aqui para quem se perdeu. A quantidade de areia aqui ela é fixa. Ela é fixa e ele fala aqui para a gente. A quantidade de areia que está caindo, que é a variação do volume, é de 10 metros
cúbicos por minuto. Essa quantidade é fixa. Então, cada vez que você vai jogando areia aqui, o monte vai ficando cada vez maior. Se o monte fica cada vez maior, ó, consequentemente, essa área aqui, para a areia se espalhar, vai aumentar cada vez mais. Se a área aumenta cada vez mais, né, que está se espalhando, consequentemente, ele vai crescer cada vez mais devagar. Ele sempre vai continuar crescendo, porém, cada vez mais devagar. Por isso que quando você trabalha com derivada, é taxa de variação instantânea. E qual é o instante que você está trabalhando? O instante que você está trabalhando é o instante em que a altura for igual a 8 metros. Se a altura for 10, essa variação aqui que eu quero calcular vai ser diferente. Consegue perceber isso, pessoal, todo mundo? Mas isso, no caso, se for uma área aberta, né? Se for igual aquele negócio de guardar cereal, de guardar soja, por exemplo, se for fechado. Sim, mas lá seria um silo, né? No caso aqui não é um silo, não é um tanque, não é nada disso. É simplesmente uma área aberta, né? no depósito de areia, que você está colocando a areia caindo aqui, né? Tem uma bica de areia aqui em cima e vai formando o cone cada vez maior. A base vai aumentando, a área vai aumentando e vai se espalhando cada vez mais. Só que não está confinado, né? Está só caindo areia sem a esmo e aumentando cada vez mais. Então, consequentemente, ele vai continuar crescendo, porém cada vez mais devagar, porque ele tem mais área para espalhar a areia. Tranquilo? A gente pode seguir então? Vamos lá. Dito isso, a gente vai ter o seguinte, só um minutinho aqui. Ok. Dito isso, a gente vai ter o seguinte. Bom, eu vou ter que pegar e converter isso aqui tudo para H, porque eu quero a variação da altura. Né? Então é fácil. O volume vai ser igual a π sobre 3. Ah, quem é o raio? O raio, eu sei que se o H é 2 vezes o raio, então o raio vai ser H dividido por 2, vai ser a metade. Então eu posso colocar aqui, ó, H sobre 2 elevado ao quadrado, que multiplica H. Né? Então fica assim, π sobre 3, H elevado ao quadrado vai dar H ao quadrado, que multiplica H ainda, acaba dando H ao cubo. 2 ao quadrado é 4. Então, fica π sobre 3 vezes 4, 12. É com essa fórmula aqui, ajustada, que eu vou trabalhar, que eu vou calcular a variação da altura. Vamos lá, então, gente. Ó. Primeiramente, vou calcular quem que é a derivada, e a gente pega e segue a partir daí. Professor, esse H igual a 2R foi dado no texto, né? É porque o texto fala que a altura sempre vai ser o dobro do raio. Se a altura sempre é o dobro do raio, então é só altura igual a 2H. O texto fala para a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Fica dv dt. Esse π sobre 12 eu deixo ele quieto aqui. A derivada de h ao cubo, gente, é o quê? É 3h ao quadrado dh dt. Moral da história, dá para cortar esse 3 aqui com esse 2 aqui. Equivalente de 4, então. Tá? Vamos lá. Aí teremos dv dt igual a h ao quadrado, né? Sobre π sobre 4, h ao quadrado, dh dt. dv dt, pessoal, foi dado aqui, ó, ele vale 10. Então aqui vai ser 10. Aqui fica π, aqui fica 4, h ao quadrado, quanto que é o h? É 8. Aí, ajustando essa continha aqui, ó, 8 ao quadrado é 64. Aí, multiplicando e invertido, olha só o que acontece. Teremos, ó, 4 vezes 10, 40. 8 ao quadrado é 64π. Tudo bem? Entenderam a conta aqui, gente? Eu multipliquei esse 4 pelo 10 deu 40 e passei o 64π dividindo. Agora é só então pegar e colocar o resultado. Usa a calculadora e ver quanto que dá isso aqui. Teremos 40 dividido por 64π. E de acordo com a calculadora, dá 0,198, né?
vou colocar aproximadamente, então, 0,2, tá? Aproximei para 0,2. O quê? Metros por minuto. Na prática, significa o quê, gente? Nessa conjuntura aqui, o que é 0,2 metros? 20 centímetros, concordam comigo? 0,2 metros são 20 centímetros. Quer dizer que no momento em que a altura for 8 metros, o aumento aqui da altura vai ser de 0,2 metros por minuto. Cada minuto vai aumentar, no caso, 0,2 metros nesse instante aí. Essa que é a taxa de variação instantânea dele. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre essa conta aqui específica? Não? Beleza. Qualquer coisa pode ficar à vontade aí. 17, então. Vamos fazer o número 17. Professor, você vai começar outra aula? Não, Como você vai fazer? não pretendo, não. Vou acabar de corrigir o que tiver que corrigir aqui no tempo de 40 minutos. A gente pega e para. Aí, se não dá para corrigir de tudo, eu pego e corrijo na próxima aula. Não tem problema nenhum, não. É porque eu confundi mesmo, acostumado com a aula de 4 horas, e eu pensei que eu tinha batido o horário já da primeira aula. Ah, tá, não, tranquilo, acontece. Eu já tive um imprevisto, por isso que eu tive que retardar um pouco o início da aula. Vamos lá, então, vamos continuar. Próxima conta é a número 17. Pessoal, 17 é assim, ó. Suponha que um tumor no corpo de uma pessoa tenha forma esférica. Beleza, então já dá para saber que a gente vai utilizar o volume de uma esfera. Esse volume que nós já trabalhamos aqui outras vezes. 4/3 de π, multiplica o raio elevado ao cubo. Esse é o volume da esfera. Ok. Então, suponha que um tumor no corpo de uma pessoa tenha a forma de uma esfera. Se o raio do tumor for de 0,5 centímetros, e o raio estiver crescendo a uma taxa de 0,001 centímetro por dia, ou seja, a variação do raio é 0,001 centímetro por dia, qual a taxa de aumento do volume do tumor naquele instante? Então, pergunta qual que é a variação do volume do tumor. Enfim, é um pouco mórbido, né? Essa questão é um pouco mórbida, mas vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Ele perguntou a variação do volume. Diferentemente das outras contas que ele perguntava para a gente a variação do raio, aqui ele te dá a variação do raio e pergunta a variação do volume. Então, primeiramente, calcula qual que é a taxa de variação a derivada, né, o dV/dt, que seria o seguinte, dV/dt igual a 4/3, ó, PR ao cubo de π, que multiplica 3R ao quadrado dr/dt. Certo? Então, ele quer calcular o dV/dt. Então, fica assim, esse 3 cancela com esse, fica 4 vezes π. O raio, pessoal, é aqui, ó, 0,5. E a variação do raio é 0,001, que é o quadrado, né? Então, teremos o seguinte, ó, fazendo essa continha aqui, 4 vezes π vezes 0,5 ao quadrado vezes 0,001. Deu isso aqui, ó. Centímetros cúbicos por dia. Esse aqui é o aumento do tumor nesse instante. Legal? Tranquilo, pessoal? De boa? Muito bem, vamos continuar então. Continuando então, pessoal. Esse aqui foi o 17. Eu lembro que só falta mais um exercício para passar para vocês, para corrigir com vocês, que é o número 38. O que tem lá depois do 4? Deixa eu ver. O que tem depois do 4? Esse número aqui.
O Edivaldo, seja um pouco mais específico aqui. Você fala, aqui no caso, aqui é 4π sobre 3, né? 4 terços de πr ao cubo, que é a fórmula do volume. Bom, perfeito, então, vamos lá. Pessoal, vamos fazer então o último exercício aqui, que eu selecionei, que é o número 38. Vamos fazer o número 38, então. O 38, na verdade, é aquele problema que envolve a escada, né? Tem aquele caso clássico, que é na escada. Enfim. Fala assim, uma escada com 7 metros de comprimento está apoiada numa parede. Se o pé da escada for empurrado horizontalmente em direção à parede, a 1,5 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada será deslocado para cima quando o pé da escada estiver a 2 metros da parede? Vamos lá. É um problema parecido com aquele que eu passei para vocês, só que um pouquinho diferente. Então, aqui você vai ter uma parede. Aqui você vai ter uma escada apoiada nessa parede. E aqui embaixo você tem o solo. Essa escada aqui, o tamanho dela é fixo, mede 7 metros. Tá? Eu sei o seguinte, eu vou chamar essa medida aqui de x, que é a distância entre o pé da escada e a parede, e vou chamar essa distância aqui de y, que é a distância entre o topo da escada e o solo. Então, aqui vai ser o y, essa medida aqui, e essa medida aqui vai ser o x. Então, o que acontece? Você pode perceber aqui que a nossa escada ela vai ser fixa. A escada vai medir sempre 7 metros. Então, tal qual nós já fizemos em outros casos, eu consigo associar o 7, o x e o y pelo teorema de Pitágoras. Posso falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. A gente consegue relacionar esses valores a partir do teorema de Pitágoras. Dito isso, vamos entender o problema. Ele fala aqui, se o pé da escada for empurrado em direção à parede a 1,5 metros por segundo. Então, o pé da escada aqui, se você vai empurrar, vai ser nessa direção aqui. Se você empurra nessa direção aqui, o x vai fazer o quê? Ele vai diminuir. Se o x diminui, então a taxa de variação dele vai ser negativa. Entendeu por que o menos? Porque, assim, empurrando o pé da escada em direção à parede, o x vai diminuir. Se o x diminuir, então você acaba tendo uma taxa de variação negativa. Tudo que diminui tem taxa de variação negativa. Tudo que aumenta tem taxa de variação positiva. Então, se você empurrar aqui em direção à parede, automaticamente o topo da escada vai subir. Ele dá para a gente essa variação aqui e pergunta para a gente quem é a variação do topo da escada. Quando, né, tem uma outra informação, com que velocidade o topo da escada será deslocado para cima quando o pé da escada estiver a 2 metros da parede? Quer dizer, quando o x for igual a 2 metros. Nesse momento aí. Lembra que quando eu for calcular a derivada, pessoal, eu não posso substituir pelos valores que são variáveis. Exemplo, o x vai variar e o y vai variar. Então, eu tenho que fazer toda a conta de derivadas primeiro para depois pegar e substituir pelos valores. Então, por exemplo, a derivada aqui do x ao quadrado é 2x dx dt. A derivada do y ao quadrado é 2y dy dt. Essa parte aqui não é para estar aqui, não. Isso aí. Agora, 7 ao quadrado é 49. A derivada de 49 é 0. Aí, gente, percebam só. Eu tenho dx dt? Tenho. Tenho x? Tenho. Tenho y? Não tenho. Então, antes de substituir aqui, eu ainda sou obrigado a determinar o valor do y. Nesse instante, que não é difícil, porque eu sei que o x ao quadrado
mais o y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Não tem que usar aquela propriedade da soma. Qual a propriedade da soma exatamente, ô João, que você está se referindo? Ah, tranquilo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 2 ao quadrado, y ao quadrado e aqui 49. 49 menos 4, 45, y igual a raiz quadrada de 45, então. Agora eu substituo, fica 2 vezes 2, dx dt é menos 1,5. O y é isso aqui. E aqui eu coloco um dy dt. Igual a 0. Então fica assim, olha, vamos lá, vou fazer as continhas aqui. 2 vezes 2 vezes 1,5 deu 6. Então fica menos 6. Tá. Agora é só pegar, gente, e isolar o dy dt no primeiro membro. Então teremos 6 positivo jogando para cá. E essa expressão aqui eu passo ela dividindo. Ó, 6 joguei para cá, subtraindo. E essa expressão aqui que está multiplicando o dy dt, eu passo ela dividindo. Joga aqui na calculadora. Que dá isso aqui. Nesse caso aqui, como é metros, né, a unidade fica metros por segundo. Então, de fato, ó, se o x diminui, o y vai aumentar. Se o y aumenta, a taxa de variação dele é positiva. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Nós temos aí menos de 1 minuto para encerrar. Wilson. Oi? Aqui, não é sobre a matéria, não. Eu só queria te perguntar, você pretende divulgar a nota da prova quando? Você tem noção? É porque eu ainda não olhei, tá? Mas eu vou olhar, assim que eu olhar, eu divulgo para vocês. Eu não pensei nisso, Thiago, tá bom? Mas em breve eu garanto para vocês. Tá, obrigado. Então tá, pessoal, vou parar por aqui, tá? A gente continua na terça-feira, tá bom? Daqui a pouco eu posto as notas aqui da aula e posto também o vídeo no YouTube para vocês poderem olhar novamente. Então até terça-feira. Sim. Valeu. Valeu, professor. Valeu, obrigado.